Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai continuar a correção da atividade, tá bom? A gente vai corrigir a última atividade que eu passei pra vocês em PDF lá na plataforma, ok? Então vamos lá. Então, correção da última atividade, e aqui vamos nós. Primeira questão. Quais são as partículas que compõem o átomo e explique cada uma delas e faça um desenho esquemático. Aqui eu coloquei para vocês a imagem que tem no livro de vocês sobre átomo, certo? Como é que é um átomo. E ela é formada pelo quê? Pelo núcleo e pela eletrosfera. No núcleo vai ter o quê? O próton, que vai ser a partícula que vai ter carga positiva, e o núcleo que vai ter carga neutra, quer dizer, o nêutron que vai ter carga neutra, e o elétron, ele vai ter carga negativa e vai estar na eletrosfera, certo? Segunda questão, quais os tipos de cargas elétricas que os corpos eles podem ter? E é possível um corpo mudar a sua carga elétrica? Explique. Então, a gente pode ter, quais os tipos de cargas elétricas que o corpo pode ter? Ele pode ser neutro, ele pode ter carregado positivamente ou está carregado negativamente. Então, as cargas são positivas e negativas, e quando a gente tem a carga neutra, quando ele está neutro, é quando o número de cargas positivas, número de prótons, vai ser o mesmo número de elétrons, certo? Então, um corpo ele pode mudar sua carga elétrica? Sim, eles podem passar por processos de eletrização. Isso pode estar relacionado com a perda ou o ganho de elétrons, certo? Então, o corpo ele pode perder elétrons ficando carregado positivamente, ou ele pode ganhar elétrons ficando carregado negativamente, ok? 3. Explica o que são condutores isolantes elétricos e seus respectivos materiais. Quais são suas possíveis aplicações de isolantes e condutores elétricos no dia a dia? O que são condutores isolantes? Gente, para ter passagem de energia, é preciso que esses elétrons eles percorram o material de maneira mais fácil, certo? Então, quando a energia, esses elétrons, eles vão percorrer esse material de uma maneira mais fácil, isso é uma característica de um condutor, ok? E os isolantes, eles vão impedir a passagem desses elétrons. Vai ser uma forma mais difícil da passagem desses elétrons. Então, eu não vou conseguir a passagem de energia elétrica. Então, vai ser um isolante elétrico, ok? E quais são as aplicações de isolantes e condutores no nosso dia a dia? Os condutores, eles vão ser essenciais para conduzir a energia elétrica nos equipamentos elétricos, nos fios que vão conduzir a eletricidade e tudo isso, ok? E os isolantes, eles vão ser importantes para que não ocorra acidentes no momento que estiver conduzindo energia elétrica. Então, por isso que muitos cabos de energia, eles são formados pelos condutores na parte interna e são revestidos por isolantes na parte externa, ok? Quarta questão. Explica o que é, como ocorre uma corrente elétrica. Como uma pilha atua durante a passagem de uma corrente elétrica em um circuito, como a corrente elétrica se relaciona com a resistência elétrica e qualquer tipo de material vai possuir a mesma resistência elétrica e como deve ser selecionado o material para obter a menor resistência, a maior. Nossa, foi muita pergunta, então calma. Primeiro, o que é e como ocorre uma corrente elétrica? A corrente elétrica, ela vai ocorrer apenas se tiver movimento ordenado de elétrons, certo? Então, os elétrons, eles podem estar ocorrendo de forma desordenada, mas a partir do momento em que eu ligo esse circuito e esses elétrons, eles começam a percorrer de modo ordenado a partir da tensão elétrica, a gente vai ter a passagem de corrente elétrica, ok? Então, como uma pilha atua durante a passagem de uma corrente elétrica em um circuito? A pilha, ela vai atuar como um gerador, certo? Impulsionando, mantendo a tensão elétrica durante todo esse percurso aqui, fazendo com que esses elétrons, eles atuem de maneira ordenada, ok? E como a corrente elétrica se relaciona com a resistência? A resistência vai ser o quê? Vai ser a capacidade
de passagem de corrente elétrica por um meio, certo? Então, a gente vai ter materiais, fios de alta resistência e fios de baixa resistência. É interessante que a gente trabalhe com fios com materiais de baixa resistência. Por quê? Porque vai ser mais fácil a passagem de corrente elétrica. Se eu tiver fios com alta resistência, eu vou ter um trabalho maior para que haja essa passagem. Então, não vai ser muito interessante eu ter isso, ok? Então, eu quero trabalhar com fios com materiais de baixa resistência. Então, esses elétrons, eles têm que passar material, esses elétrons têm que passar de uma maneira mais fácil. Como é que eu posso trabalhar com baixa resistência? Esse daqui vai ser o que pode alterar a resistência de um condutor, ok? Então, quanto maior o comprimento do condutor, maior a sua resistência elétrica. Então, se eu quero material, um sistema de baixa resistência, eu vou trabalhar com menores fios, tá bom? E se eu quiser um maior, eu vou trabalhar com fios maiores. Quanto maior o diâmetro do condutor, menor a sua resistência elétrica. Então, se eu quero um de baixa resistência, eu vou trabalhar com fios condutores de maior diâmetro, mais grossos. Se eu quero um sistema de alta resistência, eu vou querer trabalhar com fios menores, ok? E o tipo de material afeta a resistência elétrica. Então, eu prefiro trabalhar com material com cobre, porque ele é um condutor elétrico melhor do que o alumínio. Então, vai ser de baixa resistência, ok? Questão 5. Cite e explique as funções dos componentes que formam o circuito elétrico. A gente tem aqui, os componentes. O R vai ser o quê? Vai ser o resistor, que vai ser o local onde eu vou ter a transformação de energia elétrica, certo? Então, vai ser, por exemplo, uma lâmpada. Aqui a gente vai ter CH apontando como chave ou interruptor. Então, vai ser lá que eu vou interromper ou dar continuidade à passagem da minha energia elétrica. Eu vou ter os fios condutores e aqui eu vou ter o gerador, que vai ser normalmente uma pilha ou uma tomada, ok? E quais são as possíveis configurações, os tipos de um circuito elétrico? Como a corrente elétrica ela se movimenta por esse circuito? E nas configurações possíveis de um circuito elétrico, a corrente elétrica ela é sempre igual? Por quê? Então vamos explicar aqui, Quais são os tipos de circuito que a gente tem? A gente pode ter um circuito elétrico em série ou um circuito elétrico em paralelo, ok? Como a corrente elétrica ela se movimenta por esse circuito? Ela vai percorrer por todos esses fios condutores, ok? Só que quando tem um circuito elétrico em paralelo, a corrente elétrica que vai percorrer aqui não vai ser a mesma corrente elétrica que vai percorrer aqui, certo? Então, aqui a gente vai ter essa diferença de percorrer essas correntes elétricas, porque aqui vai ser a mesma corrente, tá bom? E nas configurações possíveis de um circuito elétrico, a corrente elétrica é sempre igual. Sim, quando for em um circuito elétrico em série, e não quando for um circuito elétrico em paralelo, tá bom? Então, é interessante que em um circuito, em uma casa, eu trabalhe com um circuito elétrico em paralelo. Por quê? Porque se eu tiver uma interrupção aqui ou aqui da corrente elétrica, essa corrente elétrica, a outra corrente elétrica ainda vai conseguir passar pelos fios elétricos chegando ao gerador. Ao contrário de quando eu tiver um circuito em série. Se eu tiver uma interrupção aqui, ou aqui, eu não vou conseguir a continuidade dessa corrente elétrica, certo? Então, é isso, a gente termina por aqui. Eu vou deixar um documentário para vocês assistirem, então eu gostaria que vocês assistissem e depois darem uma lida no material que eu vou deixar na pasta de exercícios lá em PDF, tá bom? Em documentos em PDF. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, eu espero que vocês fiquem bem e cuidem muito bem de vocês. E que logo logo a gente esteja voltando à escola e que a gente possa se ver presencialmente, tá bom? Então, tchau, até depois.